Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Diz-nos a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo, vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos dás o privilégio de conhecermos o Senhor. E porque temos conhecido a Ti, tens nos dado o privilégio de Te adorarmos e sermos instruídos na Tua palavra. Aquilo que lemos nessa noite, pedimos que Tu nos envies o Teu Espírito de forma especial agora, para que essa palavra encontre lugar de fato em nossos corações, para que essa palavra transcenda a nossa leitura e o mero entendimento, para que ela se torne vida na nossa maneira de vivermos, e assim espelharmos a glória do Teu nome no mundo em que vivemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quando eu pastoreava a igreja presbiteriana em Tietê, logo que eu cheguei naquela igreja, havia uma questão que me chamava a atenção. A igreja tinha um acampamento, só para os que estão lá fora, ainda há alguns assentos aqui. Auxiliar Ricardo. A igreja tinha um acampamento que estava na mão do presbitério, num regime de comodato. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele acampamento não só tão mal utilizado, como detonado. E aí nós começamos a plantar a ideia de, à medida que terminasse aquele comodato com o presbitério, a igreja retomaria. E então ela mesma executaria alguns projetos em cima daquele acampamento. E Deus nos deu alguns irmãos muito capazes da igreja, pessoas pós-graduadas na área de administração, de recursos humanos,
E nós desenvolvemos um projeto para aquele acampamento. E quando terminou o contrato lá, o de comodato, ou terminou o comodato, não sei nem como é que diz isso, a igreja retomou o acampamento. E nós começamos a desenvolver o projeto. Em pouco tempo, aquele acampamento ele começou a se sustentar, gerir recursos. Recursos que acabaram abençoando missionários e outros projetos da própria igreja, projetos sociais dentro da igreja. Só que faltava um desafio mais interessante ali, que era um sonho daquela igreja, e até mesmo do presbitério, que tinha mais de 20 anos. E por má gestão eles nunca conseguiram fazer isso, que era fazer uma piscina naquele acampamento. Como o projeto que a gente havia desenvolvido estava dando certo e recursos começaram a aparecer do próprio acampamento, nós começamos a guardar o dinheiro para fazermos essa piscina. E uma das coisas que eu sempre ensinava à nossa igreja é que pessoas, e tenho dito isso a vocês, são mais importantes do que coisas. Naquele momento nós não tínhamos nenhuma pessoa na nossa igreja que passasse necessidade que não fosse assistida. E o dinheiro do acampamento estava lá sendo gerenciado. E aí um dia um adolescente, Fernando, ele me procurou preocupado. Fernando tinha uns 15 anos. Ele disse: pastor, o senhor está sabendo o que está acontecendo com a irmã Cida? E aí eu fingi não estar sabendo direito. Na verdade, o nosso conselho já tinha tratado da situação numa reunião. Eu disse: olha, mais ou menos, o que está acontecendo exatamente? Ele disse: pastor, ela está com uma doença bem difícil. E exige que ela seja submetida a uma cirurgia com urgência. E o médico disse que se ela esperar na fila do SUS, isso vai de 6 meses a 1 ano. Isso tem urgência, ela pode morrer a qualquer momento. E o médico disse que é possível fazer essa cirurgia dela se ela puder pagar. Eu olhei para ele e disse assim: e quanto que é essa cirurgia? Ele disse: parece que é alguma coisa em torno de 6 mil reais. Isso lá atrás, né? E ele olhou para mim e disse: nós como igreja não podemos fazer nada por ela. E eu olhei para o Fernando e disse: o que você acha que a gente deveria fazer? E esse rapaz, que era um dos mais entusiastas com a ideia da piscina, era o que mais estava vibrando porque nós íamos colocar uma piscina no acampamento. Ele olhou para mim e disse: pastor, nós temos acompanhado o relatório financeiro e há um dinheiro para a construção da piscina. Não seria o caso de nós usarmos esse dinheiro e pagarmos a cirurgia dela? E quando aquele rapaz falou isso, aquilo me comoveu profundamente como pastor dele. Porque na verdade essa era a decisão que o nosso conselho tinha tomado umas 2 semanas antes. Então logo saísse o próximo exame dela e confirmasse a necessidade da cirurgia, nós íamos pagar a cirurgia dela. Mas aquilo me emocionou de uma forma profunda, primeiro por ele ser um adolescente. E uma coisa que é muito típica de adolescentes e jovens é que cada um quer viver para si mesmo, quer viver a sua alegria, quer ver o seu mundo realizado e alcançado. E aquele rapaz tão jovem havia entendido uma coisa muito básica.
Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que nossas instituições. E aquilo realmente tocou meu coração por ver o amadurecimento da nossa igreja no Tietê. Quando nós estamos examinando esse texto de Hebreus, estamos examinando essa passagem desde o dia 31 de dezembro, temos aprendido algumas coisas básicas e essenciais para aqueles que querem conhecer Deus e desfrutar de intimidade com Deus. A primeira coisa que nós vimos nesse tempo todo, dos versículos 19 até 21, o escritor de Hebreus diz que essa aproximação de Deus, o Santo dos Santos, que era um lugar no tabernáculo ou no templo, depois de construído, um lugar de profunda intimidade com Deus, só é possível porque Deus nos propiciou condições para isso. Nós já meditamos, temos entendido que nós por nós mesmos não amamos a Deus. Nós não queremos Deus. Deus, na verdade, é uma pessoa chata e enjoada, porque Ele vive sendo contra o que a gente gosta de fazer. Então, a menos que Deus mude o nosso coração, como Ele diz no versículos 19, 20 e 21, nós não queremos essa aproximação. Nós preferimos ficar distante de Deus. Cara chato. Mas quando nós descobrimos o que nos foi oferecido pelo sangue de Jesus, quando nós entendemos o caminho que Ele nos ofereceu, e quando nós entendemos que Ele agora é o nosso grande sacerdote, então a nossa perspectiva de Deus muda. A nossa perspectiva de relacionamento com Deus muda, porque eu entendo a grandeza do amor dEle. E tendo entendido isso, então eu sou convidado agora não apenas a desfrutar da companhia de Deus, mas eu sou convidado a desfrutar de intimidade com Ele. E aí nós vimos que o primeiro passo nessa direção é uma aproximação de Deus. Por natureza nós fugimos de Deus. Por natureza nós evitamos Deus. E se o temos conhecido, nós devemos aprofundar essa nossa relação com Ele por meio de uma aproximação com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma consciência e lavado o corpo com água pura. Temos examinado já todos esses conceitos. A segunda questão que temos examinado é que essa relação de intimidade com Deus depende da convicção da esperança. Sem que nós tenhamos claro diante de nós a esperança que Ele nos ofereceu, nós seremos com certeza sacudidos, abalados pelo mundo que está ao nosso redor. E então nós temos examinado a terceira questão que ele tem pontuado no versículo 24, quando ele diz: consideremos-nos também uns aos outros. E a palavra grega que ele utiliza aqui no versículo 24, traduzida como consideremos-nos, é a palavra, na verdade, que indica um olhar atencioso para o outro. Ninguém pode dizer que desfruta de comunhão com Deus sem que seja capaz de ver o seu semelhante. Porque uma das coisas naturais de Deus é a capacidade de nos ver. E aqueles que o encontraram, aqueles que desfrutaram da comunhão com Ele, aprendem a perceber e ver o outro. Então nós vimos que ele diz: consideremos-nos, e aí nós nos surpreendemos com o que ele diz logo em seguida, para nos estimularmos ao amor. Então nós vimos no último sermão que fora da salvação, fora desse encontro com o Senhor, não existe amor. O amor é apenas uma ilusão. O amor é apenas uma idiotice que os homens criam para justificar o egoísmo do seu próprio coração. Somente a salvação pode me libertar de mim mesmo, me libertar da minha capacidade de ver a mim mesmo, para me permitir ver o outro
E então, aí sim, ser estimulado a amar o outro. Nós também examinamos que essa ideia de amar na Bíblia não tem nada a ver com sentir. Quando Cristo diz que eu tenho que amar o meu inimigo, com certeza Ele não está dizendo para mim que eu devo mostrar meus dentes sorridentes para o meu inimigo. Ele não está dizendo que com certeza eu tenho que ter sentimentos doces por aqueles que me fazem mal. Mas a despeito do mal que eles nos fazem, amar significa sempre estender a mão para fazer o bem, a despeito de quem seja essa pessoa. Por isso ele está dizendo, e aí de novo a palavra grega que é usada aqui para nos estimularmos, perceba, não é natural. Amor é algo que precisa ser estimulado. Há algumas filosofias de boteco que a gente vê por aí, ou de para-choque, traseiro de caminhão. Algumas não valem nem a pena. Outras refletem a sabedoria popular de algumas coisas. E hoje, quando eu estava olhando lá o que o pessoal estava postando no Face, que mensagem que eles estavam enviando, colocaram uma que eu achei muito interessante. O cara chegou revoltado para o pai e disse assim: pai, não dá mais, vou me separar da minha mulher. Não, na verdade eu não vou me separar, ela tem me infernizado a vida, eu quero matar a minha mulher. Esse aí foi honesto, né? Porque tem aqueles que têm vontade, mas não falam. É aquela história, né, que já, daquele homem lá na Inglaterra, quase 60 e poucos anos de casamento, você já teve vontade de se separar? Nunca. Nunca, o senhor nunca teve vontade de se separar? Nunca. Tive vontade de matar a minha mulher várias vezes, mas nunca de me separar. Então às vezes a gente é assim. E aí esse cara chegou para o pai e disse: olha, eu quero matar a minha mulher, não aguento mais, o senhor me ajuda a matar a minha mulher? Aí o pai olhou para ele: ajudo. Nenhum problema, vou lhe ajudar a matar a sua mulher, para que ninguém saiba que foi você que matou a sua mulher. Mas é o seguinte, para que ninguém desconfie de você, primeiro você vai ter que tratá-la bem. Você vai ter que criar um ambiente para que ninguém desconfie que você é um bom marido. Então você vai dar atenção para ela. Você vai chegar em casa, vai dar um beijinho nela, vai dar um abraço. E aí começou a dizer tudo o que tinha que fazer para não levantar suspeitas. E aí o pai disse assim: agora, tu vai levar esse pozinho aqui. Todo dia tu põe um pouquinho de pozinho na comida dela. Ninguém vai desconfiar. Na hora que ela morrer, ninguém vai desconfiar de você. Pode pôr lá o pozinho. O rapaz foi. E começou a fazer tudo que o pai mandou. Começou a cuidar bem da mulher, dar beijinho, passear mais com ela, que era para o pessoal ver que ele estava andando com a mulher, feliz da vida, um casal muito feliz. E depois de 30 dias ele chegou lá com o pai e disse: pai, complicou. Eu estou apaixonado pela minha mulher e todo dia eu coloquei um pozinho, ela vai morrer, como é que eu faço agora? Qual é o antídoto? O pai olhou, riu e disse: não, aquilo não era veneno, aquilo ali era pozinho de arroz para você jogar lá só. Você entendeu essa questão? Amor precisa ser estimulado, amor não é natural, ele não está em nós. Todos nós nascemos naturalmente egoístas. Todos nós nascemos olhando para o próprio umbigo. Só isso, a gente só olha para o nosso próprio umbigo. Amor precisa ser estimulado, mas somente o amor. Nós vimos não, ele coloca uma outra coisa surpreendente. Ele diz: eu preciso olhar o outro, perceber o outro, para uma vez estimulado o amor, eu ser estimulado às boas obras. Perceba que boas obras estão associadas à capacidade de amar genuinamente. Porque o que significa o amor segundo a Bíblia? Lembre-se,
quando a Bíblia usa a palavra hebraica ahav para amor, quando usa-se no grego a palavra filéu, quando usa-se agape, quando usa-se o próprio eros, na Bíblia nunca tem a ver com sentir. Amar não tem a ver com sentimentos, segundo a Bíblia. Na nossa cultura, sim, no que a gente aprende, sim. A Bíblia diz não. Amar tem a ver com atitudes, com decisões em favor da pessoa. Agora, se eu aprendi a amar, isso significa que eu vou desenvolver, estimular. Não é apenas aquela coisa assim, puxa, olha, cara, eu te amo. Esperando que sejam amigos, obviamente. Não é que o outro diz pro cara, eu te amo, né? É gay, não dá certo. Esse mundo está confuso, estou dizendo para você. A gente tem que deixar bem claro o que a gente está falando hoje em dia. Não é apenas dizer eu te amo. Porque se amar é agir em favor dele, o amor tem que me levar a agir de forma concreta em amor dele. E isso é feito por meio de boas obras. A salvação nos permite amar. E amar nos permite praticar boas obras. Fora da salvação não há amor, fora do amor não há boas obras. Agora talvez o nosso problema seja: o que são boas obras? O que significa fazer boas obras? Porque nós já temos um problema referencial aqui. O que é bom? Eu tinha um tio já falecido, sabe Deus onde foi parar? E uma vez a gente conversando, amor, está por ouvido. Eu tinha tomado um fora de uma namorada. A mulher... Essas mulheres são terríveis, né? Eu tinha tomado um fora de uma namorada e eu fiquei assim meio abatido. E aí eu estava aqui de férias em Brasília, fui conversar. Estava lá na casa da minha tia e esse meu tio estava lá. E aí ele perguntou como é que estavam as coisas e tal. Eu disse, tá legal e tal. E aí, tá namorando? Eu disse, não, rapaz, acabei de tomar um fora. E aí ele foi perguntar o que tinha acontecido. Não esquece. Aí eu fui conversar com ele e tentar dizer para ele algumas coisas. E aí ele olhou para mim e disse assim, vem cá, você pegou a namorada ou não pegou a namorada? Eu disse, claro que não. Eu disse, tá vendo? É por isso. É por isso que ela te deu fora. Tava frouxo. O conselho que eu estava recebendo. Aí ele disse assim, Williams, deixa eu te dar um conselho. Contigo. Mulheres são carentes de amor. E você tem que distribuir amor para todas elas. Entendeu o que é distribuir amor para todas elas? Não sair catando a mulherada. Pronto, elas estão precisando desse tipo de amor. É o conselho que eu recebi. Vocês estão entendendo que para ele, na referência dele, sair transando com tudo que é mulher, desde que você propicie carinho, propicie para ela algum prazer, isso é bom? A pergunta é, qual é a referência do bom que a gente está usando? O que é boa obra? É o que nós dizemos que é boa obra? É o que a sociedade diz que é bom? Não, com certeza para nós cristãos não é isso. Nós cremos de todo o nosso coração que o mundo que nós vivemos é um mundo criado por Deus. E é interessante que, segundo a Bíblia, cada dia da criação que Deus ia fazendo, ele terminava dizendo, e viu Deus que isto era bom. E então, quando ele termina o sexto dia, diz, e viu Deus que
tudo isso era muito bom. E ali aparece uma expressão hebraica que é a expressão meod tov. Meod tov é uma palavra que é usada para dizer não há como mensurar a bondade, porque tov nesse caso era a bondade de Deus sobre o mundo criado. E então ele coloca Adão para que Adão repita esse ato de bondade para o mundo. Então a nossa referência do que é bom, com certeza não é o mundo. A referência do que é bom é daquele que criou o mundo. Porque ele sabe o que é bom para as suas criaturas. Ele sabe o que é bom para os seus. O mundo não sabe. As pessoas sem a salvação não compreendem o que é bom, porque elas julgam o bom a partir daquilo que lhes é conveniente. Então quando o escritor de Hebreus diz que eu preciso estimular na minha vida, por causa do Senhor Deus, por causa da salvação em Cristo Jesus, o amor e as boas obras primeiro refere-se ao caráter santo e bom do próprio Deus. Essa é a medida da bondade, o próprio Deus. Nas minhas decisões, na maneira que eu lido com alguém, na maneira que eu trato alguém, quanto da bondade de Deus eu estou comunicando a essa pessoa? Você percebe? Nós não fazemos essa pergunta. A gente simplesmente julga que fez o bem porque nós temos um padrão nosso do que é bom. Mas se esse padrão for colocado diante de Deus, esse padrão não sobrevive. O padrão do que é bom não sobrevive. Pense em alguns exemplos bem práticos do mundo. Vira e mexe, as televisões não tem o que fazer, não tem pauta. Aí eles repetem as mesmas coisas de sempre. Aí vamos para a rua, vamos discutir o problema do adultério. O que você faria se descobrisse que foi traído? Se for homem, ele quer matar. Se for mulher, o tio meio assim, ele vai ver só, vai dar um par de chifre também. E a pergunta é, mas isso está certo? Claro que está certo, tomou, levou. Para os homens isso é normal. Para eles isso é bom, porque é a medida da retribuição. E como é que o Senhor Jesus nos ensina isso? Perdão. A obra boa que se pratica é a capacidade de perdoar. Para o mundo não, é vingança. Eu já disse para vocês, eu me preocupo com esse atual evangelho que a gente tem visto, essas igrejas evangélicas loucas, porque antes nós aprendíamos as boas obras na perspectiva do contrário, do inverso. Nós aprendíamos as boas obras na perspectiva do mundo de ponta cabeça. Não é tomou, levou, é tomou, perdoou. Aí a gente vai e ouve nas igrejas hoje, músicas altamente vingativas. A que mais eu prefiro, você sabe, é aquela Sabor de Mel. Desgraça de música. O pessoal quando canta aquela música deve levar umas ferroadas de abelha, isso sim. Então quem te viu passar na prova não te ajudou. Vai te ver no palco e vai se arrepender. Ai, desgraça que o pessoal está cantando nas igrejas por aí. Como é que isso pode me estimular as boas obras? Nós temos um exemplo concreto, José. Os irmãos pegaram e venderam o coitado. Aí ele vai para o Egito. A mulher doida do faraó quer que ele transe com
com ela, ele não transa. Aí ela fica revoltada e diz para o marido que ele assediou. O marido crê na mulher adúltera, manda o camarada para a prisão. Lá na prisão ele ajuda um homem. Esse homem esquece dele. É só depois de algum tempo lembra. Aí ele é colocado como governador do Egito. Ele se torna, depois do faraó, o homem mais importante do mundo daquela época. Aí vem o período de fome que ele havia anunciado. Aí adivinha quem vem procurar comida? Os mesmos irmãos que o venderam. E mentiram para o pai dele, dizendo que um animal tinha matado ele na estrada. E aí quando o pai dele, eles descobrem que é José e o pai vem a morrer depois, os irmãos ficam preocupados. Agora o bicho vai pegar. Enquanto o papai estava vivo, o José segurou as pontas. O papai morreu, a gente está lascado. E foi a hora que José cantou: minha vitória tem sabor de mel. Foi? Os irmãos mentiram ainda para tentar livrar a pele, porque agora o pai não está mais. A fúria do segundo homem mais importante do mundo virá sobre eles. E eles vão a José e dizem: olha, o papai antes de morrer, ele disse que era para você perdoar a gente. Resposta de José: na verdade vocês intentaram o mal contra mim. Vocês fizeram o mal contra a minha vida. Mas Deus tornou esse mal em bem. E Ele passa a cuidar dos irmãos que antes o agrediram. Você compreende o que é boas obras? A medida da ação não é o que eu recebo. A medida da ação é Deus. Deus é a medida da ação. Ele quer que eu perdoe, como Ele me perdoou. Ele quer que eu ame, como Ele me amou. A medida das boas obras não é o que eu acredito ser boas obras. A medida das boas obras é o próprio Deus. Afinal de contas, todo o testemunho bíblico é que existe apenas um que é bom: Deus. Então não sou eu que determino o que é bom. O que significa ter comunhão com Deus? O que significa ter uma relação de intimidade com Deus? É ter a capacidade de ver Deus nas minhas relações com as pessoas, e não somente amá-las a despeito de quem são, mas praticar as boas obras a despeito do que me fizeram, do mal que me fizeram. Não é isso que nós aprendemos. Não é isso que diariamente nós somos incitados na nossa sociedade. Por isso que a Bíblia usa a expressão que nós temos que nos estimularmos. E a palavra grega, ela tem essa ideia de nos incitarmos mesmos. Mas no final das contas, ok, entendemos o que significam boas obras, mas o que significam na prática essas boas obras? Há um exemplo que Jesus nos dá em Mateus, dê uma olhada. Esse era um conceito judaico que o escritor de Hebreus está usando e que foi ilustrado por Jesus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 ao 16. Após tratar no Macarioi, que é traduzido como bem-aventuranças, o caráter daqueles que são discípulos dele de fato, Jesus mostra nos versículos 13 e 14 a implicação prática de ter o caráter dele refletido no mundo. Ele diz: primeiro, vós sois sal da terra. Segundo, vós sois a luz do mundo. E após dizer isso, ele diz no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E a pergunta seria: o que são boas obras? A partir do versículo 17 ele começa a falar da lei de Deus. A partir do versículo 21 ele começa a dar exemplos de boas obras por meio da lei de Deus. No versículo 21 ele dá esse exemplo dizendo: vocês ouviram, não matarás. Eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão já estará sujeito a julgamento. Isso são boas obras. Versículo 27: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso são boas obras. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. E também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. E ele vai dando vários desses exemplos para dizer: isso são as obras que eu estou me referindo. É o que a lei de Deus me ensina, que são as obras que eu devo praticar. É por isso que elas são boas. Porque se nós estamos certos quando afirmamos que a lei foi dada por Deus, a lei reflete o caráter de Deus. Então agora o escritor de Hebreus está nos dizendo: você quer ter intimidade com o Senhor de fato? Você quer desfrutar da companhia dele no Santo dos Santos? Se você é uma pessoa regenerada, se você experimentou o perdão do sangue, se você experimentou um caminho novo por meio de Cristo, se você tem a Cristo como seu grande sacerdote, então está na hora de você começar a olhar para o outro, receber o outro, amá-lo e agir com boas obras. Obras que refletem Deus, obras que refletem o caráter dele na sua lei. Agora tem a medida das boas obras. A pergunta é: eu realmente estou preocupado com isso? Isso me incomoda? Ou eu prefiro continuar praticando o que eu acho que são boas obras? Ou eu prefiro continuar fazendo o que eu acho que são boas obras? Você entende por que aquele adolescente lá em Tietê me tocou o coração? Porque realmente ele estava abrindo mão de algo que para ele era muito legal. Nós íamos ter uma piscina, olha, a garotada ia poder ir para o chácara todo sábado, 0800, é na igreja. Eu estou disposto a abrir mão de algo que para mim é legal, importante, me dá prazer, simplesmente porque eu sei que Deus vai ser honrado na renúncia do meu prazer pelo bem na vida do outro. Entende? Enquanto nós formos egoístas nas nossas relações, enquanto nós formos incapazes de perceber o outro, amá-lo e agir em favor dele, nunca poderemos dizer que conhecemos Deus de fato. Nunca poderemos dizer que temos intimidade com Ele. Porque se conhecemos, o amor dele nos constrange. Nos constrange a amar aquele que está ao nosso lado. Feche seus olhos. Pare para refletir um pouquinho como você tem conduzido as suas relações. Pare para perceber quantas vezes você foi indiferente às pessoas.
como se elas nem existissem. Para examinar quantas vezes você teve a oportunidade de sair de você mesmo, com sacrifício, sim, com sacrifício. Às vezes tendo que colocar a mão no bolso mesmo com sacrifício pelo outro, e você deixou de fazê-lo, porque os seus interesses, seu bem-estar, o seu prazer foi mais importante do que o outro. Quantas vezes foi melhor não olhar para quem estava ao redor? Afinal de contas, a miséria dessa pessoa, as lutas, os sofrimentos nos perturbam, é melhor nem perceber, nem ver. Quantas vezes você agiu de forma egoísta? E como você pode dizer que conhece a Deus? Se você tem entendido isso, você também tem entendido que isso é um processo. É um processo de libertação diária. E à medida que somos libertos pela graça de Cristo, começamos a compreender e experimentar Deus de uma forma mais viva no nosso meio. Senhor, nós te agradecemos por recebermos tua palavra. Te agradecemos pela exortação que ela nos faz. Queremos viver esse processo de sairmos de nós mesmos e vermos, contemplarmos no outro. E não somente contemplarmos, mas sairmos de nós mesmos para sermos participantes, não somente da história dessa pessoa, mas participantes da transformação da história, à medida que o Senhor nos dê a graça de te servirmos na vida do outro, em suas necessidades. Pedimos que o Senhor nos perdoe. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos de todas as vezes que fomos egoístas, que nos fechamos em nós mesmos, na nossa felicidade, na nossa satisfação, na nossa alegria, e em nome disso simplesmente ignoramos o outro, nos fizemos indiferentes. Nos ajuda a ter um coração como teu Filho amado Jesus. Um olhar capaz de perceber, de ver, de sentir o outro em suas necessidades. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus.